Compartilho com você o Evangelho do dia 25 de julho, segunda-feira, dia da festa de São Tiago. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 20, versículos de 20 a 28. Naquele tempo a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. 2 palavras nesse dia de hoje. Primeira sobre o apóstolo e mártir São Tiago. Tiago foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus para segui-lo e acompanhá-lo ao longo de seu ministério. Junto com seu irmão João e Pedro, testemunhou a transfiguração de Jesus no Monte Tabor e sua agonia no Horto das Oliveiras. Entre os apóstolos, foi o primeiro a sofrer o martírio, pelo ano 44, por ordem de Herodes Agripa, e assim deu o supremo testemunho de Cristo crucificado e ressuscitado. Seu santuário em Compostela, Espanha, é um lugar muito frequentado por peregrinos do mundo inteiro desde o século IX. Segunda palavra, algumas lições para nós do Evangelho do dia. Cuidado com os nossos pedidos. Vimos no Evangelho o ousado pedido da mãe de João e Tiago. Houve de sua parte boa intenção, porém seu pedido é muito interesseiro e pessoal. Na nossa relação com Deus devemos cuidar e discernir bem quanto ao que pedimos. Então, o que tenho pedido a Deus? Tais pedidos só visam os meus próprios interesses ou contemplo também os outros? Um outro detalhe, aceitar a correção de Jesus. Jesus não se irritou com o pedido a ele dirigido. Aliás, Jesus nunca se irrita. Porém, devemos acolher humildemente sua correção. Então, tenho acolhido as correções de Jesus ao longo de minha vida? Um outro detalhe. Cuidado com o ciúmes velado. O Evangelho diz que os 10, ao ouvir o pedido da mãe, ficaram irritados e enciumados. Quantas vezes somos assim também? Ficamos irritados diante de atitudes dos outros?
A irritação dos demais discípulos, no fundo, é fruto de um ciúmes velado, escondido no coração. Então, tenho trabalhado os ciúmes em minha vida? Ou ele tem tomado conta de mim? E por último, acolher o ensinamento de Jesus. Jesus, ao final do Evangelho, convida seus discípulos a agir de modo diferente do senso comum. Como? Em vez de buscar grandeza, devem ser servidores de todos. Em vez de buscar primeiros lugares, devem humildemente ocupar os últimos lugares. Assim como Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, assim também devem fazer seus discípulos de todos os tempos. Que Deus nos abençoe nesse dia, de modo muito especial. Fiquemos iluminados por Sua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.